Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Não estou fazendo ao vivo porque a internet acabou, mas a pregação está aqui. A pregação não pode acabar, não. Rodoviária de Valinhos. Bendito Cordeiro. Porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Então que a Kombi aqui fica de outdoor. Quem passa tem que ver. Quem tem ouvidos, ouça. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Ei, som. Ei. Alô, som. Ei. Ah, som. Diz assim Apocalipse 1:3: Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. Não é qualquer livro, mas a palavra de Deus, as Escrituras. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado aqueles que guardam
as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Se você acredita ou não, Jesus vai voltar em breve, porque é uma promessa que ele fez, e ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai voltar, e como ele mesmo disse, pegará esse mundo de surpresa, num abrir e piscar de olhos. Vão estar bebendo cachaça no bar e Jesus voltou. Vão estar fumando maconha e Jesus voltou. Vão estar no motel se prostituindo, adulterando e Jesus voltou. Num abrir e piscar de olhos, ele vai pegar esse mundo de surpresa. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus disse isso. Eles comiam, bebiam, enchiam a barriga, compravam e vendiam, tinham dinheiro, casavam e davam-se casamento. Então eles estavam tudo bem felizes, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando. Só que até o dia que Noé entrou na arca, Jesus falou, até o dia que Noé entrou na arca, aí veio o dilúvio e destruiu a todos. Deus já tinha determinado. Não sei se está meio alto aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Deus já tinha determinado o juízo. Ele disse para Noé: me arrependi de ter criado o homem. Então ele chamou Noé, o único homem justo de uma geração inteira. Ele só conseguiu encontrar Noé. Os outros, toda a geração tinha se corrompido com os demônios. Foi por isso que Deus enviou o dilúvio. Deus não criou o ser humano para ter relações sexuais com o demônio. É isso mesmo que você escutou. Deus não criou o ser humano para ser um capacho do diabo. Satanás é um derrotado porque se rebelou contra Deus, e todo rebelde é um derrotado. Vai se rebelar contra o Criador, a criatura, e o ser humano está indo pelo mesmo caminho, indo pelo caminho de Satanás, sendo rebelde e não querendo crer naquilo que foi pregado, anunciado pelos profetas, dos quais vocês mataram, dos quais vocês serão culpados pelo sangue deles, dos profetas, dos apóstolos e da igreja. Deus vai cobrar desta geração todo o sangue inocente que foi derramado, todo o sacrifício de criança que essa maçonaria desgraçada está fazendo. Deus vai cobrar o sangue de todo feiticeiro que está sendo derramado em rituais. Deus vai cobrar o sangue das crianças que esses políticos, esses poderosos estão fazendo hoje. Sempre existiu o sacrifício de criança. A Bíblia diz, eles sempre ofereciam os filhos a Moloque. Deus está irado com este mundo e com essa geração principalmente. Essa geração vai sofrer o maior juízo de todos. Jesus falou, nunca haverá um juízo tão grande quanto virá para esta geração. Não vai escapar nenhum. Não vai escapar católico, espírita, maçom, não vai escapar judeu, não vai escapar muçulmano. Todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo terão que ser pesados na balança e vão ser jogados no fogo. Deus amou o mundo que deu o filho dele. Não foi para você ficar com o Neymar bebendo cachaça na frente da TV para ver essa máfia do futebol. Deus deu o filho dele para você se converter, para você nascer de novo e ser uma nova criatura. Deus está irado. Deus está irado com este mundo, e o juízo dele vai cair. É bom você acordar enquanto Deus está falando com você, porque vai chegar a hora que Jesus falou assim, vão querer ouvir e não vão ter mais oportunidade. A oportunidade passa. Noé era um pregador da justiça, escreveu o apóstolo Pedro. Ele pregou o juízo, a destruição daquela geração. Eles não acreditaram.
durante 120 anos, Noé trabalhando, construindo uma arca, e o povo zombando da cara dele, como vocês fazem do pregador. O povo zombando, e Noé trabalhando, construindo a arca, e o povo lá bebendo cachaça, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando, até o dia, Jesus falou, até o dia que Noé entrou na arca. Deus fechou a porta pelo lado de fora. Ninguém mais entrou, ninguém mais saiu. Somente 8 pessoas. Somente a família de Noé entrou na arca. Deus, o próprio Deus, fechou a porta. E ele diz assim em Apocalipse: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Deus abriu a porta para a família de Noé entrar. E Deus fechou a porta para aquela geração não entrasse. E não vão entrar. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que encontram. Bem-aventurado aquele que lê. Enquanto vocês não pegarem a Bíblia, enquanto vocês ficarem presos em redes sociais, escutando as mentiras do diabo, você nunca vai conhecer a verdade. Satanás é dono dessa internet. E ele vai matar você, vai matar seus filhos, vai matar sua esposa, vai matar seu marido, porque você não deu ouvidos. Porque não deu ouvidos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está pregando em toda a terra. Ele está falando e convertendo os homens das ovelhas perdidas para voltarem para Deus. Deus não abandonou a terra. Essa geração ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Mas o tempo está acabando. Se vocês não lerem, se vocês não buscarem, enquanto pode achar, depois vai ser tarde. Deus fechou a porta da arca. Os animais estavam lá dentro. Sabe por que os animais entraram na arca? Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o dono. O boi sabe quem é o dono. O jumento, ele sabe aonde é a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Um jumento é mais inteligente do que esse povo que está atrás de inteligência artificial. É um povo burro. Justamente, é um povo burro, dependente de inteligência artificial. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim. Eu não preciso de inteligência artificial. Isso é manipulação do diabo. E você é um escravo dessa nova era. Era de deuses falidos. Era de demônios caídos. Era de demônios. Apocalipse 9, 20. Não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. O seu maldito ídolo do futebol é culto a demônio. Não querem se arrepender, porque é mais fácil, não é? Ficar com a cervejinha, tomando a sua geladinha na frente dessa TV, assistindo esse culto a demônios de Copa do Mundo.
A Bíblia diz: se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você for amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Lá precisa de futebol, precisa de cachaça. Deus enviou o Espírito Santo, o outro Consolador. Não preciso não. Eles comiam e bebiam, mas a Bíblia diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que adianta comer e beber se não come do pão vivo que desceu do céu? Jesus, a palavra de Deus. Compravam e vendiam. Jesus falou aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. O apóstolo Pedro escreve: nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo. Comprados com sangue de Jesus Cristo. Só é filho de Deus aquele que Deus comprou. Ninguém vai entrar no céu sem o sangue de Jesus. É impossível. Com Maria você não entra no céu. Com Exu não entra no céu. Você pode ter uma religião aqui na terra, mas depois que morrer é jogado no inferno. Você pode escolher a religião que você quiser. A geração de Noé era satanista. A geração de Noé era espírita, invocava demônios. A geração de Noé era idólatra, adorava imagem de escultura. Pode escolher a religião que você quiser, mas depois da morte, a Bíblia diz que se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. O corpo e a alma, o corpo que você viveu aqui na terra, vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, e será jogado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15. É bom você dar ouvidos, porque em Hebreus 9, 27 diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Uma só vez. Não existe reencarnação, não existe purgatório. Está ordenado, foi Deus que deu a ordem. O homem vai morrer uma vez. Depois tem que se apresentar para o juízo. Compravam e vendiam. Eram ricos financeiramente, mas a Bíblia diz que você é pobre. Jesus fala em Apocalipse 3,17, pobre. Ele chama o homem de pobre. O homem que tem o seu coração no dinheiro, na sua riqueza. Jesus fala que você é pobre, porque não se compra o céu com dinheiro. Não se compra o reino de Deus com dinheiro. Casava e dava-se casamento. Essa geração compra sexo. A geração de hoje só compra sexo. Casam por causa de sexo. Casam só por causa do sexo. Por isso que está essa geração desgraçada. Uma geração de prostituição. Uma geração de prostituição. Uma geração de gays. Porque só vivem pelo sexo. Só sabem viver pela imundícia do sexo imundo. Não sabem que os adúlteros e aqueles que se prostituem não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo de Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque todos os grandes e pequenos terão que comparecer para serem julgados. Não vai escapar ninguém, principalmente essa geração, a última geração que vai ver a volta de Jesus. A igreja vai desaparecer da terra. A igreja logo não vai estar mais aqui. É os últimos dias da igreja. E o povo está correndo atrás de Copa do Mundo. Os idólatras estão aí, correndo atrás da Copa do Mundo, se prostituindo, enchendo a cara de cachaça e se drogando. Estão perdidos, estão condenados. Se não se arrependerem, não buscarem a Deus, não vai ter salvação não. Vai ter juízo. A geração de Noé foi avisada. Noé pregou durante 120 anos. Mas eles
eles já estavam condenados. Deus já tinha batido o martelo. Deus já tinha decretado o juízo. E Deus se arrependeu de ter criado aquela geração. Já pensou? Mas a geração de hoje é pior. Se Deus se arrependeu de ter criado o homem e mandou o dilúvio, Jesus falou assim: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. A geração de hoje é muito pior. É a pior geração que já existiu na terra. Sabe por quê? Apocalipse 13. Essa geração vai adorar o anticristo, o diabo em forma de homem. Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai. Jesus era o próprio Deus encarnado. O anticristo vai ser Satanás, o anjo caído incorporado no homem. E toda a terra vai adorar ele. Toda a terra, toda essa geração vai adorar o diabo. Já estão. Sabe como que você está adorando o diabo? Pai do Senhor Jesus. Sabe como que vocês estão? Atrás do futebol. Vocês estão adorando demônios com seus shows de rock, de funk. Já estão adorando o diabo. Faz tempo. Essa geração já foi doutrinada. A televisão foi uma desgraça na sociedade. Vocês estão sendo manipulados. Ainda mais com essa internet. Vocês estão sendo manipulados, enganados. Sabe por quê? Porque vocês não têm ouvidos para ouvir. Vocês não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Geração de cegos. Não consegue ver o juízo. Não consegue ver os sinais. Haverá guerras, rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Fome, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus falou: tudo isso é o princípio das dores. Mas haverá uma grande tribulação, qual nunca houve na terra e nem haverá jamais. Está chegando. Está chegando essa grande tribulação. Quando Jesus tirar a sua igreja daqui, o apóstolo Paulo escreveu: será num abrir e piscar de olhos. De repente, num abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Está chegando o dia. Jesus falou assim em Mateus 24: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Ele, o Pai, Ele sabe. E Ele vai dar ordem para o Filho: vim buscar a igreja. A igreja vai ser retirada da terra. Esse mundo vai entrar em trevas. Apocalipse 12, versículo 12, está escrito assim: ai dos moradores da terra, o diabo descerá até vocês, e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. O diabo sabe que o tempo está acabando. Satanás conhece essas escrituras. Satanás sabe que Jesus é Deus, sabe que Jesus vai voltar. Satanás sabe. Só o ser humano que está dando bobeira, porque não querem acreditar. A geração de Ló, Jesus vai voltar lá no livro de Gênesis para falar do futuro. O profeta Isaías fala que Deus fala do fim desde o começo. O livro do Apocalipse e o livro de Gênesis é a mesma mensagem. Deus está falando do fim desde o começo. Deus está apontando para o fim. A geração que nós estamos vivendo, Sodoma e Gomorra. Você já ouviu falar dos sodomitas? Eram os gays, as lésbicas. Sodoma e Gomorra, 5 cidades. A Bíblia diz: desde a criança até o velho, todos eram gays. A Bíblia não está errada. Assim será também na vida do Filho do Homem. Quanto mais cresce esse movimento LGBTQI+, do inferno, quanto mais cresce, mais perto está a vinda de Jesus. Porque está se cumprindo as profecias. Esse é um dos sinais. Movimento gay. Sodoma e Gomorra, todo mundo era gay. Jesus falou: assim será na vinda dele. Compravam e vendiam. Eles também eram ricos.
Eles tinham dinheiro para gastar com cachaça, com drogas, com prostituição. Eles eram ricos, eles tinham dinheiro, mas não tinham nome escrito no livro da vida. Eram inimigos de Deus. Compravam e vendiam, plantavam e edificavam, construíam, cresciam. Nunca se viu uma geração tão poderosa financeiramente como essa Babilônia de hoje. A Babilônia sempre foi o império mais rico que teve na terra. Em Apocalipse fala de uma Babilônia espiritual que dominou toda a terra, que vendia todo tipo de objetos, todo tipo de comércio. A Babilônia fazia. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que Satanás fazia comércio lá no céu, e ele se engrandeceu, querendo ser maior do que Deus, e ele caiu aqui na terra. Jesus falou: eu via Satanás caindo na terra, e ele caiu aqui. E Paulo, o apóstolo, ele diz que o diabo se tornou o Deus desse mundo. Pois é, por isso que o mundo está desse jeito. Satanás é o Deus da política, da direita e da esquerda. Não se iluda, Satanás é o Deus de toda a política, do comunismo e do capitalismo. Satanás é o Deus do Oriente e do Ocidente. Não se iluda com este mundo. Satanás é o Deus de toda a religião: budismo, espiritismo, catolicismo, hinduísmo, islamismo. Satanás é o Deus que opera em todas as religiões da terra. A igreja não faz parte de religião. A igreja é o corpo de Cristo, que prega contra Satanás, que prega contra o pecado. A igreja está aqui para anunciar o verdadeiro evangelho que salva. Você quer salvar sua alma? Ou você quer passar a eternidade no lago de fogo e enxofre? Você quer ir junto com Sodoma e Gomorra para passeata gay, para a Copa do Mundo com o diabo? Ou quer salvar sua alma? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Saia dessa maldita idolatria do futebol. Os bêbados não vão herdar o reino de Deus, nem os idólatras. Se você não acreditar nessa mensagem, você já está condenado, porque não vai ter outra. Não vai ter outra mensagem. Deus não vai mudar a mensagem dele para agradar você. Deus não vai mudar a história por causa de você. Já foi escrito. Ninguém vai impedir o agir dele. Ele está dando corda para o anticristo. É ele que está dando corda para o anticristo e para esta geração, porque Deus vai matá-los. Deus vai destruí-los. Assim como ele matou a geração de Noé, escolheu adorar os demônios, morreram. Assim como a geração de Sodoma e Gomorra escolheu adorar os demônios, foram destruídos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Saia do meio dessa Babilônia. Saia do meio dessa religião podre. Saia desse comércio religioso. Seja católico, seja evangélico. Evangelho não é comércio. Evangelho não é dinheiro. Evangelho é poder de Deus para libertar o pecador do pecado, para tirar o pecador da mão do diabo. Por que você não quer sair das drogas? Quer ficar adorando o diabo? Por que você não quer sair da cachaça? Quer ficar adorando o diabo? Não quer sair do futebol, por quê? Quer ficar adorando os demônios? A Bíblia está aqui, filho. Aqui você desmascara toda a mentira do diabo. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não adianta pegar a Bíblia do padre. O padre inventou o catecismo. Os adventistas inventaram o livro da Ellen White. Os testemunhos de Jeová inventaram um monte de revistinha. O espiritismo inventou o evangelho segundo Allan Kardec. Vai tudo para o inferno. Tudo isso aí é mentira de Satanás. A minha palavra é a verdade. Jesus fala assim em João 17: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Só Jesus é a verdade, porque Jesus é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pare de pensar nesse mundo. O mundo jaz do maligno, escreveu o apóstolo João. O diabo tomou conta. É como quando o povo canta: está tudo dominado.
Você está cantando, o diabo dominou tudo. Vai descer. Vocês mesmo estão cantando. Vai descer, vão descer para o inferno. É por isso que eles estão cantando. O diabo está zombando da sua cara, porque essa geração está descendo para o inferno. 3 pessoas escapou de Sodoma. Deus enviou 2 anjos para tirar Ló daquela cidade, pela intercessão de seu tio Abraão. Deus enviou 2 anjos. Abraão até perguntou assim para Deus: se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus falou: não, se tiver 50 eu não destruo. Se tiver 40 o Senhor vai destruir? Deus falou: não. Se tiver 30 o Senhor vai destruir? Ele falou: não. Abraão perguntou: se tiver 10 o Senhor vai destruir? Não. Mas não tinha nem 10, não tinha nem 5. Deus destruiu. O apóstolo Pedro escreveu: choveu fogo e enxofre do céu, e eles foram reduzidos a cinzas. Reduzidos a cinzas. Sodoma e Gomorra, toda aquela geração de gay foi reduzida a cinzas. Todos esses políticos desgraçados, mentirosos, serão reduzidos a cinzas. Deus está muito irado. Deus é amor, mas Deus está irado com essa geração, porque essa geração não quer dar ouvidos. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Aquele que crer, for batizado, será salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. O Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Ele vai vir aí, ó. Ele não vai descer na terra. A igreja vai subir ao encontro dele. A igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. A igreja sumiu, vai sumir. E o diabo vai descer para ser adorado. E é onde o povo vai ser enganado. O espírito do erro, o espírito do engano está operando nessa geração, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Está escrito em Tessalonicenses 2,10. Não receberam o amor da verdade. Amaram mais a criatura do que o Criador. Como está escrito Romanos capítulo 1. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem, de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, de répteis. Lá na Índia, adoram cobra, adoram ratos, adoram vacas. Transformaram a glória de Deus em animais, como o povo de Israel fez no deserto e morreram. Adoraram um bezerro de ouro. Idolatria é culto a demônios. Por isso também Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Todo show que tiver, aqueles artistas, tudo satanista, venderam a alma para o diabo para ficarem ricos, estão fazendo culto a demônios. Todos esses artistas de sertanejo, de pagode, de rock and roll, de música de todo tipo, música que Satanás fez para levar você para o inferno, porque a Bíblia só fala de louvor, hinos e cânticos espirituais. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus, você é do diabo e você vai passar a eternidade no inferno. Quem crê e se converter será salvo. Se você não crê, você já era. Dinheiro não vai pagar a missa de 7º dia porque não existe. Maria não vai estar lá para rogar por você, católico, porque também está morta, porque ela é uma serva, não pode salvar ninguém, nem a vida dela ela pode salvar. Dependeu de Jesus. Adoraram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Deus abandonou essa geração de gay
Deus abandonou essa geração de adúlteros e de prostitutos. Deus abandonou essa geração de drogados, de bandidos e de ladrões. Deus não está aqui não, no meio dessa política, no meio dessas religiões. Deus só habita na sua igreja. A morada do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a sua igreja, que Ele comprou com o seu sangue. Deus os abandonou aos seus desejos infames. Semelhantemente também o homem, deixando o uso natural da mulher. O homem não quer casar com mulher, o homem agora quer casar com outro barbudo. Que pouca vergonha, perderam a vergonha na cara. Homem deitando na cama com homem, cometendo torpeza e abominação, diz a Bíblia. Torpeza e abominação. É uma geração de abomináveis. O Brasil está debaixo de maldição. O mundo inteiro está debaixo de maldição. Se tornaram abomináveis. Se inflamaram na sua sensualidade. Sensualidade do diabo. Homem sentindo prazer com outro homem. Que coisa mais horrível. Deus criou o homem macho, criou a mulher por causa do homem, para ter filhos e povoar a terra. E agora vem essa geração de bestas. Uma geração de bestas. Tudo endemoniado, adorando esses demônios noite e dia. Jesus vai voltar. Ele vai matar até o último, está escrito na sua palavra. Ele não vai poupar todos esses que vão receber a marca da besta. Se é que já não receberam. Acreditaram na vacina? E se a vacina fosse a marca da besta? Você já estava marcado para passar a eternidade no inferno. Se a vacina fosse a marca da besta, ninguém compra, ninguém vende. Apocalipse 13:18. Vão receber a marca da besta. E ninguém vai comprar, ninguém vai vender. Porque vai ter que ter a marca da besta para comer e beber. Para comprar e vender. Para casar, vai ter que receber a marca da besta, porque não receberam o Espírito Santo da promessa, o selo da redenção de Deus, o Espírito Santo. Trocaram o Espírito Santo pela marca da besta, por isso que vão ser destruídos. Estando cheio de iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, que tem de invejoso nessa terra, homicídio, de assassinos, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, só sabe reclamar da vida, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa é a geração que vai ser destruída. Isso aqui, ó. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente praticam, mas também consentem, aplaudem. Aplaude. Está lá o presidente roubando, todo mundo aplaudindo. Está lá o prefeito, o governador roubando e todo mundo aplaudindo. Está lá o padre, o pastor roubando e todo mundo aplaudindo. Está lá o cantor, o artista de Hollywood, né? Matando criança, bebendo sangue e o povo aplaudindo. Malditos, apartai de mim para o fogo eterno. Foi isso que Jesus vai dizer. Nunca vos conheci. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Ai daquele, filho, que não tiver o nome escrito no livro da vida. Coitado daquele, filho, que escolheu adorar o diabo e não a Deus. Coitado daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Seus pecados têm que ser lavados no sangue do Cordeiro. Deus pagou um preço muito caro para dar a salvação de graça para essa humanidade podre, para essa humanidade caída. Deus veio chamar o pecador ao arrependimento, disse Jesus. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas vai chegar o dia que vão ser julgados segundo esta palavra, disse Jesus.
A palavra vai condenar você no último dia, porque não deu ouvidos. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você ia pedir para Deus? Se hoje fosse o último dia de vida, o que você pediria para Deus? Dinheiro? Futebol? Você ia pedir para o Brasil ganhar a Copa? Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você pediria para Deus? Eu tenho certeza que você ia pedir perdão para a pessoa que você enganou, para a pessoa que você traiu, para a pessoa que você mentiu. Se fosse o seu último dia de vida, corre para salvar a tua alma. Toda a geração de Noé foi destruída. Sodoma e Gomorra, 5 cidades foram destruídas. E Jesus falou: assim será na vinda dele. A maioria vai para o inferno. Infelizmente, a maioria dessa geração vai terminar no inferno. Mesmo ouvindo essa pregação, mesmo escutando essa pregação, a maioria vai terminar no inferno, porque não querem se converter. É a Bíblia que diz, Apocalipse 9:20, não querem deixar seus demônios, seus ídolos, não querem deixar a prostituição, os homicídios, a ladruagem. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor único. O Papa não é nada, é o anticristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Maria foi uma serva, Aparecida é uma mentira do diabo, Espiritismo é outra mentira. O Satanás enganou o mundo inteiro, diz a Bíblia em Apocalipse 20, com suas mentiras. João 8, Evangelho de João 8, diz: conhecereis a verdade. Versículo 32, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele diz também em João 8, o diabo é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio do mundo. Ou você fica com a verdade, que é Jesus, ou você fica com a mentira, que é o diabo. Mas um dia você vai dar conta, porque ele vai te chamar. Ele vai te chamar, um por um. Está escrito em Apocalipse 20, um por um ele vai chamar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro. Amém, irmãos. Ó, ganhei uma oração. Uma irmã da igreja do Nazareno de Campinas. Pode fazer uma oração? Eu falei: opa, deve. Eu vou rejeitar a oração dos pequeninos, mas de jeito nenhum. É, irmão. O homem só vê a aparência. Deus sonda os corações. Que maravilha. Que maravilha, viu? Glórias a Deus. A bênção. Pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja, que só quem reservou a sede. Domingo choveu, segunda-feira choveu. Nem pra sair de casa. Hoje saiu o sol, falei: que? Bora pregar. Bora anunciar o Evangelho. Glórias a Deus. Talvez eu passe essa pregação amanhã cedo. Eu
pensando aqui em fazer uma live com os irmãos lá na casa da minha mãe. Vamos ver. Deixar o Espírito Santo agir, amém? Rodoviária. Pediram azeite às correntes, as quais lhes disseram não, para que não falte a nós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, aqui já teve muitas pregações já. Muita gente aqui, viu? Já ouviu. Eita glória, Maranata Jesus. Sem garganta já, meu Deus. Com frio é difícil pregar, viu, irmãos? Vocês me perdoam, mas é difícil pregar com frio. Garganta vai embora. Glória a Deus. A buzina, eita glória. Instalei uma buzina elétrica para não precisar ligar o compressor. Um compressor aqui na Kombi que é para buzina de caminhão, né? Mas o compressor gasta muita bateria. E tá evitando de ligar o compressor, né? Tem bateria, tem geladeira. Aliás, a bateria tem que alimentar a geladeira. Agora não tá ligada, né? Quando tá viajando. Então aí eu comprei essa outra que é só elétrica. Então ela gasta menos bateria. Eu tinha instalado na Kombi velha, agora eu passei para essa Kombi aqui. Poder viajar com ela. Aí o compressor vai ficar mais para encher o pneu. Emergência. Passou um rapaz lá, falou: Ei, 01! Aquele camarada, ele é vereador aqui. É presidente da Câmara dos Vereadores hoje. Aí
envolvido em uma polêmica aí. É, pastor da Quadrangular. Ai, irmão, misericórdia. Que igreja, meu. Só Jesus pra ter misericórdia. Essa igreja aí tá ruim de subir, meu. Tá ruim de Jesus levar essa igreja, meu. Abre-nos a porta, Senhor. Do lado onde faz a festa aí da idolatria, festa do figo, mas é uma festa, o padroeiro da cidade, né? Amém, irmãos? Eu vou terminar por aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Então vou ver, vamos esperar para ver se eu faço uma live ainda hoje. Glórias a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.